Para criar um indicador com fórmula, inicialmente é necessário ter indicadores de insumo, que serão usados como variáveis do indicador principal que será criado. Vamos exemplificar com o seguinte exemplo. Imagine um cenário em que estamos querendo simular uma taxa de crescimento de um ano para outro. Para isso, precisamos de dois indicadores de insumo, o do ano anterior, que representaremos por indicador 01, e o indicador 02 representará o ano posterior. Vamos definir os valores como 100 para o primeiro ano e 120 para o segundo. Para calcular a taxa de crescimento de um ano para o outro, usamos a seguinte fórmula. Taxa de crescimento é igual ao indicador 02 menos o indicador 01, dividido pelo indicador 01 e depois multiplicado por 100 para passar para a porcentagem. Portanto, a taxa de crescimento de um ano para o outro é de 20%. Pronto! Criamos nosso indicador de fórmula. Perceba que ao todo criamos 3 indicadores. Agora vamos fazer isso no CPEP. Uma vez que já esteja logado no CPEP, acesse o menu Gestão, escolha a opção Indicadores e clique em Lista de indicadores. Na nova tela, clique em Filtros e Ações e selecione a organização desejada. Clique no ícone de mais referente a novo indicador. Insira o nome do indicador e a organização responsável. Insira as seções envolvidas se houverem, este campo é opcional. Insira o responsável pelo indicador. Insira os designados, se houverem, este campo é opcional. Escolha o tipo de indicador, efetividade, eficácia ou eficiência, também é opcional. Clique em Relacionado e escolha Objetivo Estratégico ou Objetivo Específico. Clique no ícone e selecione o objetivo a ser relacionado. Na caixa de diálogo que abrirá, selecione o objetivo estratégico ou específico que o indicador ficará responsável. Insira uma descrição. Este campo é opcional. O nível de acesso pode ser público, protegido 1, 2 e 3, e participantes 1, 2 e 3. Recomendamos o protegido 1, pois neste somente o responsável e designados podem editá-lo. Deixe a opção de fórmula de indicadores desmarcada quando for indicador de insumo. A polaridade diz respeito à natureza do indicador. Exemplo: nota do aluno igual melhor se maior. O tipo de acumulação diz respeito a como os valores inseridos no indicador serão calculados. Recomendamos usar média simples dos valores do período. O período define qual será o intervalo que os valores inseridos serão acumulados. Recomendamos selecionar ano para indicadores anuais. A unidade utilizada e opções abaixo são voltadas para o gráfico. Por se tratar de um indicador de insumo, não é necessário inseri-las. Marque a opção Ativo para o indicador aparecer no sistema. Insira um valor para a meta. O sistema faz uma porcentagem do valor inserido em relação à meta. Exemplo: uma meta de 100 com valor de 30 resulta em 30% alcançado. Níveis bom, regular e ruins são opcionais. O início e limite da meta dizem respeito ao período em que os valores inseridos irão pontuar. O valor do referencial é opcional. Clique em Adicionar meta e confira os valores. Por fim, vá até o final da página e clique em Salvar. Acesse o indicador criado pelo campo Gestão, Indicadores e então Lista de indicadores. Na parte inferior da tela do indicador, clique em um botão de mais chamado Inserir. Insira uma data de aferição referente ao intervalo do indicador, no caso alguma data dentro do período de um ano do indicador. Insira um valor aferido para este indicador no campo Valor e então clique em Adicionar. Pronto! Este indicador será usado como variável do indicador principal. Insira quantos indicadores forem necessários. Para ganharmos tempo, o indicador 02 já foi criado e também já tem um valor inserido. Agora vamos criar o indicador principal. Sua criação é bastante parecida com a de insumo. Inicialmente, acesse o menu Gestão, escolha a opção Indicadores e clique em Lista de indicadores. Na nova tela, clique em Filtros e Ações. Selecione a organização desejada. Clique no ícone de mais referente a novo indicador. Insira o nome do indicador.
Insira organização responsável. Insira seções envolvidas, se houverem, este campo é opcional. Insira o responsável pelo indicador. Insira os designados, se houverem, este campo é opcional. Escolha o tipo de indicador, efetividade, eficácia ou eficiência, também é opcional. Clique em Relacionado e escolha Objetivo estratégico ou Objetivo específico. Clique no ícone e selecione o objetivo a ser relacionado. Caso necessário, poderá ser selecionada uma nova organização e seus respectivos objetivos. Na caixa de diálogo que abrirá, selecione o objetivo, estratégico ou específico, que o indicador ficará responsável. Descrição. Insira uma descrição. Também é opcional. O nível de acesso pode ser público, protegido 1, 2 e 3 e participantes 1,2 e 3. Recomendamos o protegido 1, pois neste somente o responsável e designados podem editá-lo. Repare no campo Fórmula de indicadores, marque essa opção e então clique no campo Fórmula. Uma nova tela irá carregar com os indicadores disponíveis da respectiva organização. Selecione o indicador desejado. Ele será usado como variável do indicador que estamos criando e então clique em Adicionar. Repita esse processo para todos os indicadores desejados. Perceba que ao lado dos indicadores adicionados, irá aparecer um ID, um marcador representado por I01, I02, I03, etc. No campo Fórmula, insira os indicadores usando uma fórmula, disponíveis logo abaixo, através do ID dos indicadores. Exemplo, I01 mais I02. Isto representa uma soma entre dois indicadores. No nosso caso, vamos seguir o exemplo inicial do vídeo. Indicador 02 menos o indicador 01 dividido pelo indicador 01 e depois multiplicado por 100 para passar para a porcentagem. Por fim, clique em Aceitar. Agora, na tela anterior, continue a inserção do indicador normalmente. O campo Polaridade diz respeito sobre a natureza do indicador. Exemplo, nota do aluno, o A melhor se maior. Tipo de acumulação. Diz respeito a como os valores inseridos no indicador serão calculados. Recomendamos usar média simples dos valores do período. Período. Recomendamos ano para indicadores anuais, mas este campo não irá pontuar neste indicador, uma vez que sua pontuação vem do campo Fórmula. A unidade utilizada e opções abaixo são voltadas para o gráfico. Recomendamos utilizar o símbolo de porcentagem e usar o tipo de gráfico como gráfico de barras, mas isto é opcional, bem como os demais campos voltados para a parte gráfica, pois pode-se alterá-los em uma outra tela. Ativo. É necessário marcar para o indicador aparecer no sistema. Meta. Insira um valor para a meta. O sistema faz uma porcentagem do valor inserido em relação à meta. Exemplo, uma meta de 100 com valor de 30 resulta em 30% alcançado. Níveis bom, regular e ruins são opcionais. O início e limite da meta diz respeito ao período em que os valores inseridos irão pontuar. O valor do referencial é opcional. Clique em Adicionar meta e confira os valores. Por fim, vá até o final da página e clique em Salvar. Acesse o indicador criado pelo campo Gestão, Indicadores, e então Lista de indicadores. Repare que o indicador criado irá pontuar conforme os valores inseridos nos indicadores de insumos e como foram manipulados algebricamente.